Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, a vida dos santos precisa ser para nós como um livro vivo, no qual podemos ler todas as suas virtudes, que tem como fonte o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, vem fazer parte dessa família de Nossa Senhora. Ative o sininho para receber as notificações, porque tem muita coisa legal chegando aí. Amém? Bom, vamos ao nosso vídeo de hoje. Muitos sabem que no dia 8 de dezembro de 2020, o Papa Francisco decretou o ano de São José. Glória a Deus pela vida desse Papa maravilhoso que nós temos. E se a Bíblia diz que Maria é aquela cheia de graça, biblicamente falando, eu também posso dizer sem nenhuma margem de erro que São José é aquele que é cheio das virtudes de Deus. Amém? E na escola de São José, que tem como propósito levar você a uma intimidade maior com São José, você que nunca se relacionou com São José, nunca teve uma experiência com São José, a escola de São José, ela quer proporcionar para você um conhecimento mais profundo, um amor mais intenso da sua parte para com o glorioso São José. Este que é o Pai de Jesus, o glorioso São José, o esposo da Virgem Maria, o patrono da Igreja Católica Apostólica Romana e o chefe da Sagrada Família. Amém? São José é um homem cheio de virtudes, mas nós precisamos entender o que de fato é virtude. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1804, diz que uma pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Vou repetir para você. Uma pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem, ou seja, aquela que na sua liberdade, que livremente toma a decisão de fazer a vontade de Deus, de viver e obedecer os mandamentos da lei de Deus. Amém? Eu convido você a pegar a sua palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 1, no versículo 24, que diz assim: Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Estas são para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o que o texto bíblico está nos revelando? Quando Maria recebeu o anúncio do anjo, quando Maria foi, como eu posso dizer para você, quando o anjo começou a revelar todo o plano, todo o projeto de salvação de Deus para a humanidade, essa revelação ainda não havia se estendido à pessoa de José. Amém? E quando José descobre que Maria estava gerando o Messias, o Salvador, uma criança, começa a dar uma confusão na cabeça de José, porque ele pensa, mas você estava prometida em casamento, você é virgem, como é que você está grávida? E José começa a ficar meio que angustiado, começa a ficar meio que perturbado. Mas José, que é um homem bom, um homem justo, ele cogitou no seu coração em abandonar Maria para que ela não sofresse a pena daquela época, que era morrer apedrejada. Ok? E José ele começa a trazer essa realidade no seu coração até que ele adormece. E quando São José adormece, o anjo do Senhor vem até ele e diz: José, não temas em receber Maria como tua esposa, pois aquele que nela está sendo gerado, é fruto e ação do Espírito Santo. E aí nós vemos, como diz o versículo 24, nós acabamos de ler: Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Aqui nós precisamos entender que José, em todas as suas virtudes, uma delas era que José era dócil à palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós nunca conseguiremos executar a vontade de Deus se nós não tivermos a docilidade de São José na nossa vida. Se nós não formos dócil ao Espírito Santo. Porque foi a docilidade de São José
que fez com que ele exercesse todas as outras virtudes. E nesse pequeno versículo que nós acabamos de ler, a palavra de Deus vem nos mostrar que São José, ele manifesta, realiza e executa as 3 virtudes teologais. Quais são elas? A fé, a esperança e a caridade. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vem dizer que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, a partir do momento que São José, ele se torna dócil, ele fica dócil à voz do Senhor através do anjo, ele desperta do sono e manifesta a virtude da fé, que é acreditar naquilo que Deus tem para nós. Se o autor da carta aos Hebreus diz que a fé é o fundamento da esperança, pela docilidade de José, ele manifestou a virtude da fé. Ele acreditou. Ele tomou posse daquilo que Deus havia lhe falado em sonho. E acreditando na voz de Deus, porque ter fé é você acreditar firmemente na palavra de Deus, na revelação de Deus. E foi isso que aconteceu quando o anjo do Senhor apareceu para José em sonho. Deus, assim como fez com a Virgem Maria, acaba fazendo com São José, revelando o plano de salvação. E pela docilidade de São José, ele exerce a virtude da fé, ou seja, acreditando na voz de Deus, acreditando na palavra do Senhor, acreditando naquilo que Deus estava revelando à sua pessoa. Amém? E exercendo a virtude da fé, como diz o autor da carta aos Hebreus, a fé é o fundamento da esperança. A fé de São José na palavra de Deus acaba fazendo com que ele exerça e execute a segunda virtude teologal, que é a esperança, que nada mais é do que confiar nas promessas de Deus, acreditar que as promessas de Deus vão se cumprir, que aquilo que Deus decretou vai acontecer, que o plano de salvação vai acontecer, que aquilo que Deus revelou para a sua vida vai se cumprir. Então essa é a virtude da esperança. É você acreditar naquilo que humanamente você não pode ver, que talvez humanamente para você seja impossível. Então José, sendo dócil à voz do Senhor, ele executa e exerce o dom da fé. Exercendo o dom da fé, São José exerce a virtude da fé, ele exerce a virtude da esperança. Exercendo a virtude da esperança, São José acaba exercendo, nesse único versículo que nós acabamos de ler, a virtude da caridade, que nada mais é do que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. São José abraçou essa causa. Quando Deus revela para São José todo o plano de salvação, tudo aquilo que a Virgem Maria tinha que passar, tinha que viver, tudo aquilo que Deus preparou para a Virgem Maria, e também escolhido São José para fazer parte do plano de salvação, ele acredita em Deus acima de tudo. E ali cai por terra toda a dúvida de São José, todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação que havia entrado na mente de São José. E ali São José exerce as 3 virtudes teologais. Meu irmão e minha irmã, você e eu precisamos ser dóceis à palavra de Deus. Nós estamos vivendo num contexto de pandemia, onde nós vemos tantas pessoas desencadeando tantas doenças, tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas com síndrome de pânico, tantas pessoas desencadeando depressão. Nós vemos tantas pessoas que perderam a docilidade para ouvir a voz do Senhor. Quantas pessoas perderam a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? E nessa escola de São José, meu irmão e minha irmã, nós queremos pedir a intercessão do glorioso São José pela sua vida, para que toda tempestade no seu coração possa cair por terra, que toda agitação no seu coração caia por terra, que você volte pela intercessão de São José à docilidade ao Espírito Santo, que pela intercessão de São José você volte a ser dócil à voz do Senhor,
que você volte a viver a humildade perante Deus, que você volte à submissão diante do Senhor, que pela intercessão de São José nós possamos exercer a virtude da fé, que pela intercessão de São José nós possamos exercer a virtude da esperança, que pela intercessão de São José nós possamos exercer a virtude da caridade. Meu irmão, minha irmã, assim como diz no Salmo 120, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? E o próprio salmista nos dá essa resposta linda e maravilhosa: o meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu irmão e minha irmã, pela intercessão de São José, nós estamos sendo chamados a confiar no Senhor, a confiar nas promessas de Deus, a confiar em tudo aquilo que o Senhor decretou sobre minha vida e sobre a sua vida. Quantas promessas, meu irmão, minha irmã, Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E talvez se eu perguntasse para você hoje, você nem lembraria mais. Nós estamos tão preocupados com esse contexto de pandemia que nós acabamos esquecendo que Deus ainda é Deus, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós acabamos esquecendo, meu irmão e minha irmã, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, pela intercessão de São José, parar de minimizar a ação de Deus e maximizar o nosso problema. Mas nós precisamos mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. Talvez você conheça pessoas que não conhecem tão bem São José. Talvez você conheça pessoas que precisam de uma graça, de uma cura, de uma libertação, de uma bênção hoje. Então compartilhe esse vídeo para essa pessoa. Se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Vem entrar na Escola de São José, para que assim como eu e tantas pessoas, você possa amar cada vez mais esse santo homem, esse santo chefe da Sagrada Família, esse guardião da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse esposo da Santa Mãe de Deus. Deus abençoe sua vida. Glorioso São José, rogai por nós.